Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 50 dias para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda face renovai. 47º dia. Espírito de paz e doçura. Espírito de paz e doçura é a nossa meditação de hoje, a nossa reflexão de hoje, a força da nossa oração neste 47º dia em clamor ao Espírito Santo. Quero dizer para você, olha, que durante esses 50 dias nós estamos acompanhados pela Beata Helena Guerra, essa mulher que já intercede por nós aos céus, que ela possa clamar e interceder para que todos nós tenhamos um grande batismo no Espírito Santo, um batismo de força e de poder transformador. Aqui nós temos uma relíquia dela, tá certo? Um pedaço de tecido que tocou o seu corpo, tá aqui, é uma relíquia de 3º grau da Beata Helena Guerra, mas que tá aqui nos acompanhando nesses 50 dias. Não tem como nós não nos inspirarmos naqueles que tiveram uma grande experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, uma grande experiência com o Espírito Santo. É fundamental. Por isso que nós estamos com a Beata Helena Guerra nesses 50 dias em clamor ao Espírito Santo. Vamos rezar a ladainha do Espírito Santo? Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. 47º dia. Espírito de paz e doçura. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mestre como um bom proceder, que as suas obras são feitas na mansidão, inspirada pela sabedoria. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13. O Espírito Santo não modifica apenas o nosso interior. Ele age em nosso comportamento, fortalece o nosso caráter e trabalha o nosso temperamento. Dizer que é um espírito de paz e doçura significa reconhecer os doces frutos do Espírito em nossa vida. O apóstolo Paulo apresenta algumas listas destes frutos. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Lá estão os frutos do Espírito Santo. Existe uma diferença básica entre os dons, os carismas e os frutos do Espírito. O dom atua em nosso ser, o carisma em nosso agir e o fruto em nosso reagir. Por exemplo, pelo dom de sabedoria, o Espírito Santo nos torna sábios, age no nosso ser. Pelo carisma, ele nos dá a palavra de sabedoria, a palavra carismática, a palavra de sabedoria, e frutifica na forma como a sabedoria ajuda no nosso relacionamento com as pessoas, o nosso reagir. Pelo fruto conhecemos a árvore, pelos frutos sabemos se alguém está agindo na força do Espírito. Todos esses frutos são doces. Isso não significa apenas um sentimento vago e frágil. A docilidade espiritual significa, em primeiro lugar, deixar-se guiar pelo Espírito. O pecado nos leva para o lado oposto, para a desobediência, rebeldia, autossuficiência e narcisismo. Quem vive a vida segundo o Espírito aprende a deixar moldar até mesmo seu temperamento. Nascemos com uma personalidade, boa parte herdada de nossos pais. Na vida, vamos temperando o nosso jeito de ser por meio de um temperamento. Nem sempre é fácil mudar um jeito exagerado colérico ou drasticamente melancólico. Não é menos ruim a alegria superficial do sanguíneo ou a falta de iniciativa do fleumático. Esses são os 4 tipos clássicos de temperamento. Normalmente não nos identificamos absolutamente com um deles. Somos uma mistura temperada dos 4. Para além disso, temos o nosso caráter. Este é fruto daquilo que conquistamos em nossa vida. Podemos ser corruptos ou íntegros, mentirosos ou verdadeiros, sinceros ou não. Tudo é uma questão de caráter. Estamos falando de coisas humanas, mas o Espírito tem algo a dizer em nosso tempero pessoal. E ele nos faz pessoas doces e de paz. Por isso que nós precisamos rezar, para que o Espírito atue em nós, com os dons, com os carismas e com os frutos, para que a nossa vida seja transformada. Dom Bosco já dizia que aquilo que nós nos tornamos é um presente para Deus.
no que você deseja se tornar, onde você quer chegar. Por isso clamemos o Espírito, para que Ele nos faça um belo presente para Deus, para que Ele não só transforme o nosso interior, mas todo o nosso ser, todo o nosso exterior, a nossa mente, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso sentir, as nossas emoções. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós para nos transformar. Tu que és o Espírito de doçura e de paz, Espírito Santo. Fazei-nos dóceis à vossa palavra, Santo Espírito. Para que a vossa palavra seja sempre inspiradora e orientadora na nossa vida, ao Santo Espírito. Que saibamos ouvir a voz do coração e da consciência, Espírito Santo. Onde nos dizeis, faze isso e evita aquilo. Ora lá, tirai de nós a crítica inútil, e o egoísmo fútil, ó Santo Espírito. Fazei de nós gente de paz, com frutos de bondade. Enche-nos dos teus frutos, ó Espírito Santo. Enche-nos de ti para que estejamos sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.